Boa noite, graça e paz. Vamos iniciar dentro de mais alguns instantes a nossa live dessa noite. Bem-vindos. Você que ainda está chegando, que você possa também ter oportunidade de convidar outras pessoas para estarem conosco, interagir conosco. Vamos dar continuidade àquela lição da semana passada e um assunto bem polêmico, até bem complexo, com certeza, onde nós falamos sobre o consolo na tribulação. Aleluia. Diga mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Graças te damos, ó Deus poderoso. Sim, Senhor. Dá-nos da água da vida, Pai. O Senhor é fonte de água da vida. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Glorificamos o teu santo nome. Neste momento entramos na sua presença. Oh, Deus, de graça, de amor, de misericórdia. Santo, só tu és santo, santo. Oh, Pai querido, colocamos as nossas vidas diante da tua presença agora. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, sonda os nossos corações neste momento. Vê, Senhor, em nós aquilo que precisa ainda ser transformado, Pai. Entra, Senhor, nas nossas vidas, de modo a mudar, a restaurar, a transformar o nosso interior, Pai. Tira de nós aquilo que é mal, aquilo que ainda não está em acordo com a sua vontade, com o seu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Toma mais essa live, ó Deus. Colocamos, Senhor, na sua presença tudo aquilo que vamos falar, que vamos tratar essa noite. Pedimos, ó Pai, a sua direção, a direção do teu Espírito, que seja o Senhor na condução. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações, visita, traz paz, refrigério a cada um, Pai, que está conosco. E que o Senhor possa trazer, Senhor, aqueles que o Senhor deseja que esteja junto de nós, para refletirmos sobre essa palavra, palavra de consolo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa live, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Só tu és Senhor, tu és santo e soberano. Te adoramos, meu Pai. Aleluia. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa lição da semana passada. E eu convido você que está conosco, que você possa, se você tiver algum pedido de oração, que você possa postar aqui. E nós vamos estar orando no final dessa live. Convido você a participar conosco, a estar junto no período de oração, que possamos estar interagindo aqui nesse tempo, refletindo sobre a palavra de Deus, sobre as promessas do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Na semana passada, nós iniciamos, então, um texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Aleluia! Eu quero ler novamente esse texto para você, porque nós falamos sobre ele na semana passada e vamos novamente concluir agora. Ok? Então vamos ler, você que tem a sua espada aí, que você possa neste momento também abri-la em 2 Coríntios 1, de 1 a 11, para lermos juntos esse texto. Vamos lá, 2 Coríntios 1, de 1 a 11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados em Cristo. Somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aleluia! Graças a Deus! Bem-vindos vocês que já estão aqui conosco. Irmã Elvira, que está aqui conosco, graça e paz. Irmã Dulce também, graça e paz. Irmã Dulce pedindo oração para Sandra Tenca. Tá, vou colocar já aqui, Sandra Tenca, pedido da irmã Dulce. Nós vamos orar no finalzinho, ok? Bem-vinda, Regina, também aqui conosco. Bom ter você aqui, Rê. Não sei se tem mais alguém que eu não estou conseguindo ainda visualizar aqui. Graças a Deus. Então, na semana passada, nós iniciamos um estudo aqui falando do consolo na tribulação. E eu citei esse texto de 2 Coríntios 1, de 1 a 11, quando nós falamos das experiências de Paulo, que foi consolado para consolar. E falei sobre
alguns comportamentos dele, inclusive sobre o ministério de Paulo, que nessa carta cita bem, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre o ministério dele e sobre a oferta dele aos pobres. Na realidade, o ministério de Paulo foi bem atribulado, né? E como é bom nós pensarmos, quando nós vemos a vida de Paulo aqui, que ele foi alguém que investiu no reino de Deus, na obra de Deus, que ele se doou pelo reino e que ele teve muitas tribulações, para que nós possamos nos lembrar que também nas nossas vidas as coisas não são fáceis, que fazer a vontade do Senhor também não é fácil, é desafiador, certamente. E aí eu também coloquei que a carta de Paulo, ela começa com uma saudação da parte dele, né? Ele, apóstolo de Cristo Jesus, e do irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntios. Essa carta foi direcionada à igreja de Coríntios. E Paulo, como remetente desta carta, como aquele que endereçou essa carta, um apóstolo do Senhor. E ele não foi um discípulo durante o ministério de Jesus, mas o seu apostolado foi feito pela vontade de Deus, onde Deus sonhou com Paulo e permitiu que Paulo tivesse esse encontro, e a vida de Paulo foi transformada a partir do encontro que ele teve com o Senhor. Então eu falei do remetente da carta, que foi Paulo, que escreveu, e o destinatário, que essa carta foi destinada à igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos de Acaia. Acaia, na realidade, é uma província do Império Romano, lá na região da Grécia. Essa carta foi destinada àquele povo ali da igreja de Deus que se reunia em Corinto. Deus é o dono da igreja. Precisamos nos lembrar disso, que a igreja é do Senhor. A Ele pertence o povo, a Ele pertence as ovelhas, Ele é o pastor das ovelhas. E Paulo foi quem resgatou com o seu próprio sangue as vidas ali, com o seu trabalho na obra de Deus. E quando nós falamos do comportamento de Paulo, nós vemos que ele, em muitos momentos, foi consolado pelo Senhor. E o que é importante lembrar, que o Senhor consola cada um de nós nas tribulações, para que nós possamos também consolar aqueles que estão passando por grandes lutas, grandes tribulações. E aí nós falamos da teologia do consolo, né? Que é o tema dessa mensagem, dessa passagem aqui. Consolação, que na realidade é conforto, é encorajamento. Como é bom quando nós estamos passando por dificuldade, sermos encorajados, confortados por alguém. Principalmente nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas passou por tantas lutas e provas e perdas de pessoas queridas, de amigos, de familiares. E sempre o Senhor levanta alguém para trazer conforto a nós, para encorajar-nos a não desistir, a continuar a caminhar, a continuar a prosseguir na caminhada de fé. E o que é importante lembrar, que todo consolo vem de Deus. O Senhor se preocupa em consolar os nossos corações. Os dias são maus, os tempos são difíceis, e por mais que a gente se sinta só, precisamos nos lembrar da companhia especial do Senhor na nossa vida. O Senhor Jesus se faz presente em todo o tempo. Então, dele vem o consolo, dele vem o conforto. E por isso que Paulo inicia aqui com louvor à pessoa de Deus, que eu citei aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é Senhor de toda consolação. Depois nós falamos também que o Senhor é soberano sobre todas as nossas vidas, e Ele é o Pai de Jesus, o Pai dos cristãos, o Pai de toda a criação. Além,
o Pai da misericórdia e o nosso Consolador, aquele que traz conforto às nossas vidas, que nos renova em tempos de dificuldades. Depois eu disse mais, o alvo do consolo, porque Deus é bendito, porque aquilo que ele faz, o alvo de Deus é o conforto aos seus filhos. O alvo de Deus é o sustento a cada um de nós. O alvo de Deus é o consolo a cada um de nós. E principalmente na hora da tribulação, porque a palavra tribulação indica sofrimento, momento de luta, momento de prova. E como é difícil vencer em meio à tribulação. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de grande tribulação. Um tempo de esperar no Senhor por um milagre, que você precisa de um milagre para resolver uma situação que foge das suas forças. E eu te digo mais, que quando nós entendemos que cessaram as nossas forças, que chegamos ao nosso limite, é um momento onde Deus age, onde ele entra com consolo, onde ele entra com conforto, onde ele desperta em nós a esperança nele. E falamos ainda sobre o propósito do consolo. Deus nos consola para consolarmos a outros que sofrem. Importante, né? Essa frase é muito importante lembrarmos dela. Que o Senhor nos consola para que a gente também sejamos confortados e confortemos a outros. Depois, nós vamos iniciar falando agora sobre a natureza do consolo. A natureza do consolo, ela não é humana. A natureza, ela é divina. É algo que vem do alto. É algo que vem do Senhor. É algo que nós não temos. Que nós dependemos totalmente dele para obter. Não são as palavras humanas que irão consolar. Nós sabemos disso. Que as pessoas até dizem algo forte que mexe conosco. Mas é o Senhor conduzindo essas palavras para trazer consolo ao nosso coração. Então, é preciso o toque divino, o toque de Deus, o agir dele, para que sejamos alcançados, de fato, com essas palavras. Deus encoraja por meio do Espírito Santo e da palavra dele. Então, nós somos fortalecidos em Deus, através da palavra dele e da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. A consolação que usaremos para consolar a outros é a mesma qual fomos consolados por Deus. Olha que privilégio, eu recebo e eu dou. Então eu sou consolado por Deus, sou fortalecido nele, sou cuidado por ele para aprender com isso, a confortar a outros, a consolar a outros. Então o Senhor nos enche, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos preenche para que possamos ter o que dar a outros. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Preciso me lembrar disso, eu só dou o que eu tenho. Então primeiro o Senhor derrama sobre nós. Ele traz conforto, ele traz consolo, ele nos prepara, ele nos sustenta. Bem-vinda Alice Soeiro também. Muito bom tê-la conosco, minha querida. Então o Senhor derrama sobre nós essa provisão, esse suprimento, para que nós possamos ter o que ofertar a outro que está vivendo tempo de tribulação. As riquezas do Espírito Santo são para serem guardadas, para nós, não são para serem guardadas para nós mesmos, mas são para serem compartilhadas. Tudo aquilo que o Senhor nos permite viver, conhecer, experimentar, é para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Eu não posso reter para mim aquilo que Deus derrama, aquilo que Deus fala ao meu coração. Eu preciso compartilhar. Por quê? Porque isso é um exercício de fé. É ter uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de sustento a outros que estão passando por grandes tribulações. O limite e a proporção no consolo. O consolo de Deus, ele se limita
aos sofrimentos e aflições por causa de Cristo. A proporção do consolo que recebemos de Deus é maior que todo sofrimento que nós precisamos ou que estamos passando naquele momento. Então, o consolo de Deus é muito maior do que tudo aquilo que você está vivendo, do que a dor, do que o desespero, do que a preocupação, do que o esperar um milagre, do que depender de um milagre. Aquilo que o Senhor tem é maior que tudo isso, supera a tudo isso. O sofrimento é grande por causa de Cristo, mas proporcionalmente o consolo é transbordante por meio de Cristo. Por causa de Cristo nós passamos por grandes tribulações. Para servir ao Senhor nós passamos por grandes tribulações. Não tenha dúvida disso. Existem pessoas que têm até receio de orar por alguém, de interceder por alguém, porque sabe que pode vir retaliação. Mas maior é aquele que está em nós. Nós passamos por prova sim, mas o Senhor envia a provisão, o Senhor envia o conforto, o Senhor envia a força para nós continuarmos andando, olhando para o alvo que é Ele, crendo na vitória que se assegura através da vida dele. Maria Helena também conosco, bem-vinda. Maria Cida também conosco. Silvia Brancalhão também aqui conosco, bem-vinda, minhas amadas. Então, o sofrimento é grande por causa de Cristo, mas o consolo dele supera a tudo isso, é transbordante. A garantia do consolo. O consolo está garantido, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Versículo 7. Por quê? Porque o Senhor participa conosco dos tempos difíceis, de tribulações. Mas Ele é aquele que participa e já entra com a provisão, já entra com o suporte, já entra com o sustento. Quem participa do sofrimento tem a garantia de Deus que participará da consolação. Por quê? Porque quando nós participamos do sofrimento do Senhor, nós podemos ter certeza disso, que a provisão virá, a consolação virá. Silvia, peço oração por mim, que o câncer voltou. Não é seu não diga o meu câncer, porque ele não é seu, você não nasceu com ele, em nome de Jesus. E vamos orar, sim, com certeza. Eu acabei de reformular aqui a minha lista e você continua aqui conosco na nossa lista de oração. E esse câncer que está aí não é seu. Em nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Deus é com você. E ele traz o consolo e o conforto ao seu coração nesse tempo difícil. Amém? Continuando aqui, o ponto 3, a prática do consolo. Como experimentar o consolo de Deus? Como é que eu tenho essa experiência de experimentar o consolo de Deus na minha vida? Todo serviço para Deus é acompanhado de muita tribulação, como eu já disse anteriormente. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, certamente nós passamos por grandes provas. Mas é o preço que se paga por decidir servir ao Senhor. E não há algo mais recompensador que servir a Ele. Tenha certeza disso. Paulo não estava ali no resort, não estava num balneário ali na Ásia, mas ele estava pregando o evangelho, cumprindo a sua vocação do ministério, fazendo ali a vontade de Deus, num propósito de ganhar almas, de plantar a palavra de Deus nos corações. Ele sofreu porque a tribulação é algo inseparável da obra. Então, os momentos difíceis são inseparáveis do milagre, daquilo que Deus vai fazer, da provisão de Deus. Maria Aparecida também conosco e Adeleão. Glória a Deus, bem-vindos vocês também, amados. E continuando aqui então.
Tribulações são permitidas e controladas por Deus, mas jamais estaremos imunes a elas. E eu quero te dizer uma coisa, talvez isso te choque. Quando nós falamos de tribulação, só um minutinho que eu quero confirmar aqui um dado. Eu vi aqui que a Maria Helena está pedindo oração, né? Eu tenho a impressão que esse nome já está na nossa lista, mas eu não sei se você está passando pela primeira vez agora. Mas vamos orar sim. No final a gente vai estar orando pelo Eduardo. Eduardo, ok. Bem-vinda também, Vera, aqui conosco. Bom tê-la conosco, minha querida. Continuando então. Tribulações são permitidas e controladas por Deus, mas jamais nós estaremos imunes a elas. Então é importante pensar nisso. Tudo aquilo que nós vivemos é permissão de Deus. Claro que existem escolhas que fazemos e que têm consequências, mas tenho a certeza disso, que as dificuldades que nós passamos é permissão de Deus. Os momentos de tribulação é permissão de Deus. Mas o que é mais importante é entender que servir a Deus não nos deixa imunes de termos tribulações. Servir a Deus não nos isenta de passarmos por lutas. Ok? Ok, Maria Helena? Eu já coloquei, tá bom, minha querida? Nós vamos orar. É que eu confundi com outra pessoa que já saiu da lista aqui. Carlos Eduardo. E o seu você passou Eduardo só. Então, que o Senhor esteja nos fortalecendo no tempo de tribulação. Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Você já pensou nisso? Que é Deus que nos capacita, que é Deus que nos dá forças para suportarmos os momentos difíceis, os tempos de deserto, as tribulações? Paulo fala que o seu sofrimento foi maior do que a sua capacidade humana de resistir. Paulo estava perdendo as forças, chegando no seu limite, quando vem essa citação aqui, que o sofrimento dele era maior do que ele entendia que podia resistir. E isso ao ponto até de ele pensar que fosse morrer, que era um tempo dele partir. Então as lutas eram tão grandes, maiores do que as suas forças, e Paulo ali pensando que ele iria morrer neste momento, ok? Contudo, quando a nossa força se esvai, o poder de Deus entra em ação. É aquilo que eu disse agora há pouco, quando as nossas forças se esgotam, quando nós chegamos no limite das nossas forças, é onde Deus entra. É o poder de Deus que entra para agir. É o milagre de Deus, é o toque do Senhor que começa a agir nas nossas vidas. Irmã Cida pedindo oração pelo sobrinho Maurício. Câncer também, Maurício. Maurício está aqui na nossa lista. Ok, vamos estar orando sim no final, viu? Bem-vinda também Antônia Dias aqui conosco. Graças a Deus pela sua vida. Depois me dê notícia de como é que está a Isabelle, tá? Ela também está aqui na nossa lista de oração. E continuando aqui então. Ao morrermos para o ego e quando chegamos ao limite da nossa fraqueza, o poder de Deus começa a operar. Sabe aquele momento que nós não aguentamos mais, como Paulo citou aqui, eu vou morrer. Passou dos meus limites, superou as minhas forças. Então, é importante lembrar que o poder de Deus, ele age nas nossas vidas quando nós deixamos de agir. Quando nós tiramos a nossa mão, Deus começa a tocar com a mão dele poderosa. Pastora Débora conosco, bem-vinda, minha querida, saudação. Graças a Deus pela sua presença aqui também. Saudades, viu? Regina também, minha querida, bom tê-la conosco, viu? Saudades. Então, o poder de Deus, ele capacita o crente a suportar qualquer tipo de intensidade e tribulação. Então, pense nisso.
pense no poder de Deus. Pense que você está passando por situações, mas que não é o fim. Não, eu não aguento mais, eu estou perdendo as forças. Aguenta, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é dele que vem o nosso sustento. É Ele que nos preenche, é Ele que nos dá forças para continuar, para resistir ao tempo difícil. Por quê? Porque a intensidade dele, do amor dele, do cuidado dele, supera a toda e qualquer tribulação. Amém? Bem-vindo, Luiz e Isabel, conosco. Bom tê-los aqui também, amados. Bem-vindos. Deus nos livra das tribulações. Paulo diz aqui, nesse versículo 10, que eu estou no texto ainda, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O verbo livrar aqui significa puxar, arrastar do chão, e no intuito de nos resgatar, de nos livrar do perigo. Amém? Então Deus aqui libertando os seus santos dos perigos desta vida. Paulo usa o verbo em 3 condições, ou seja, em 3 tempos. Quando ele cita, no passado o Senhor nos livrou das tribulações. Bem-vinda, Andréia Gaspar, também conosco. Deus abençoe a sua linda família, viu? Então, aqui nós temos 3 tempos do verbo livrar. O primeiro aqui, livrou lá no passado. De quantas coisas o Senhor te livrou? De quantas coisas o Senhor nos livrou? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós chegamos aqui. Por isso nós estamos nessa live. Viu, minha amiga Silvia, que está aí numa luta constante contra o câncer? De quantas coisas o Senhor te livrou, de quantas Ele te sustentou. Por isso você está aqui hoje. Pela misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui. Não por merecimento, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, exatamente por isso. Então a colocação nos livrou lá no passado, o verbo livrar, também no futuro, livrará. Por quê? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e também do futuro, de amanhã. Então, Ele também nos livrará, certamente. E ainda o presente, livra-nos, para mostrar o completo livramento de Deus. Ele continua nos livrando. Bem-vinda, irmã Rita, paz, minha querida. Então, o Senhor continua nos dando sustento, conforto, consolação, continua nos sustentando e livrando. Então, os benefícios que nós vimos aí, quando ele colocou os 3 verbos, livrou, livrará e livra-nos, o Senhor se faz presente. E maior do que toda a tribulação que você tem vivido, é o poder de Deus, é o agir dele, é a provisão dele sobre esse tempo de deserto. Amém? Glória a Deus. Os benefícios da tribulação agora é o último tema que eu quero citar nessa lição. E aí, talvez você se choque. Como assim? Benefícios da tribulação. Será que tribulação tem algum benefício? Oh, meu Deus! Como é difícil passar por ela, ou por elas, né? Paulo encerra aqui, no versículo 11 ainda, de 2 Coríntios 1, de 1 a 11, o último texto dele que diz o seguinte: ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças no nosso respeito. Então, aqui nesse texto, nós vemos com clareza quando Paulo encerra falando sobre os 2 benefícios da tribulação. E eu quero citar o primeiro: ajudando-nos também vós com as vossas orações e a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito.
pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, a tribulação é o primeiro ponto. Motiva-nos a orar. Você já pensou que você, no tempo de tribulação, eu queria que você não precisa falar se não quiser, claro. Mas você já pensou que a gente nunca ora tanto quanto num tempo de tribulação? Por quê? Porque é um tempo onde nós oramos nos agarrando ao Senhor, desesperados, clamando, buscando a presença dEle. Então, a tribulação, primeiro ponto que eu quero citar como benefício, é o tempo onde nós somos mais motivados a orar. Na tribulação, nós somos balançados. E aí eu te pergunto, como eu disse lá em cima, será que Deus não permite as tribulações? Certamente. Se nós vivemos apenas tempo de colheita, de bênção, de regozijo, qual era a nossa maturidade? Porque as tribulações nos alinham com o Senhor. As tribulações nos aproximam do Senhor, nos torna íntimos dele. Por quê? Porque nós nos desesperamos em muitos momentos, mas nós sabemos que ele é o nosso socorro na hora da tribulação. É a palavra dele que diz exatamente isso. Então, Paulo orou e os crentes oraram por ele, uns orando pelos outros. Então, olha a importância da oração. E na tribulação é o momento onde nós mais oramos. E Deus o livrou em resposta às orações feitas. Então, o povo orou. Paulo orou pelo povo, o povo orou por Paulo e Deus entra com resposta às orações. Por isso nós clamamos, por isso a nossa lista de oração está aqui, por isso que nós oramos uns pelos outros, porque a Bíblia diz que é isso que devemos fazer, orar uns pelos outros. E a expressão ajudando-nos também vós é uma palavra que retrata um grupo de pessoas, de trabalhadores, juntos carregando um fardo. Olha que importante, quando nós oramos pelo outro, nós estamos juntos carregando o fardo com ele, ajudando o nosso irmão a carregar aquele fardo, ajudando o nosso irmão a passar pelo deserto, cobrindo a sua vida em oração, fortalecendo o seu espírito em oração. Que bênção poder saber que alguém ora por nós, quando nós passamos por tribulação, alguém ora pelas nossas vidas e isso nos fortalece. Então, essa colocação feita aqui, da expressão ajudando-nos, quer dizer um grupo de pessoas, alguns trabalhadores carregando o fardo, ajudando o outro a carregar o fardo. Está pesado? Sim. Mas não fique só. Lembre-se de compartilhar as suas tribulações, de pedir oração, de buscar o socorro de Deus através dos irmãos. Nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz isso. Bem-vinda, Lenira, minha prima aqui conosco. Também a Nádia. Bem-vinda, minhas amadas. Graça e paz. Bom tê-las aqui. E o ponto 2 que cita. Então, o primeiro benefício da tribulação é a tribulação motivando a oração. E o segundo e último, Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Ou seja, o livramento de Paulo da morte gerou um coro de gratidão e louvor a Deus. Por quê? Porque todos glorificaram a Deus, porque Paulo não morreu ali, porque Paulo estava sendo transformado ali. Então, esse livramento de Paulo gerou uma gratidão mútua, onde as pessoas estavam junto dele, orando por ele e automaticamente glorificaram a Deus. Quando nós compartilhamos das nossas lutas, nós certamente teremos alguém para depois se alegrar conosco. Que a palavra de Deus diz que eu devo chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram. As pessoas às vezes gostam de se alegrar com aquilo que nos alegra. Às vezes nem isso, porque muitas vezes aquilo que nos alegra
causa inveja no outro, ciúme no outro, mas a palavra de Deus diz que eu devo me alegrar com os que se alegram, aplaudir a vitória do meu irmão, ficar feliz por uma conquista dele, mas também chorar com os que choram, com a dor dele, com o sofrimento dele. Nádia dizendo que chegou atrasada. Não tem problema, minha amada. Você vai lá depois e pega o comecinho, tá bom? Depois você assiste que a gente vai estar postando aqui. Concluindo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é um manual de consolação. Nela, Deus é apresentado como nosso único consolador. Lembre-se disso, que Deus é o seu consolador. Há tempos que a gente se sente só, há tempos que a gente se sente fracos pelas lutas, mas eu quero dizer que em Deus nós vencemos todas as batalhas, porque aquilo que Ele tem para nós supera as lutas que nós vivemos. Ele traz consolo, Ele traz renovo sobre as nossas vidas. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos fortalece nas tribulações. Creia no poder de Deus. O seu consolo é divino e sobrenatural. Ele é poderoso para confortar qualquer tipo de sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento. Então, é isso que eu quero te dizer hoje. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação, ou seja, um grande deserto, uma grande dificuldade, um estado de sofrimento, como a Silvia que está aqui conosco lutando contra o câncer, e uma guerra de anos que ela tem, e eu acompanho essa minha amiga querida, há muitos anos ela luta contra o câncer, há muitos anos, com cirurgias e tantos tratamentos. E eu quero dizer para você que Deus tem o conforto ao seu coração. Ele traz consolo, Ele traz renovo. E a sua vida tem sido referência para muitas pessoas. Porque às vezes tem pessoas que junto comigo aqui nessa live têm dificuldade sim, mas que são tão pequenas diante de tantos outros que nós temos uma lista imensa aqui, que passam por grandes tribulações, que lutam contra diagnósticos de câncer, tumores que têm consumido as suas forças. E eu quero dizer que Deus é com você e que você se disponha a olhar ao seu redor e a ver que existem pessoas passando por lutas muito maiores que as nossas, muito maiores, mas que Deus é aquele que conforta o nosso coração. Amém? Que você possa ser confortado pelo Senhor em tempo de guerra, que você não pare de lutar, não pare de andar, não pare de buscar o alvo que é Cristo, não deixe de buscar a presença do Senhor, porque Ele é vivo, Ele vive em nós, através do Espírito Santo, da pessoa dEle, Ele habita em nós. O Senhor não está morto numa cruz, Ele está em nós. Amém? Que você possa ficar com essa palavra hoje no seu coração. Se você está vivendo um tempo de guerra, que você possa se lembrar da presença viva do Senhor. Ele é aquele que nos guarda em todo o tempo. Amém? Vamos passar neste momento para os pedidos de oração. E que o Senhor Deus, que Ele possa estar alcançando cada causa agora, cada situação aqui colocada, que Ele possa visitar aqueles que estão enfermos, aqueles com dificuldades no casamento, aqueles que buscam uma porta de emprego. Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. É como eu disse ainda há pouco, todas as tribulações que você tem vivido são permissões de Deus. Algo o Senhor tem desejado te ensinar, ministrar, porque o Senhor nos faz melhores no tempo de tribulação, nos faz crescer na fé, porque é o tempo onde nós mais buscamos a presença dEle, em oração, em clamor, em jejum, em busca por Ele. É claro que existem aqueles que buscam a Deus em tempo de tribulação, mas quando as tribulações passam e aí chega o tempo de refrigério, aí não se lembram mais de buscar ao Senhor, de agradecer, porque gratidão
É tudo do que nós precisamos hoje. Gratidão a Deus. Baixa um pouquinho, por favor. Precisamos agradecer a Deus em todo tempo. Precisamos agradecer a Deus em tempos de guerra, mas precisamos agradecer a Deus e lembrar dele também em tempo de paz. Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos então aos pedidos de oração neste momento. As pessoas que estão em tratamento de câncer, como o Eduardo, que acabou de chegar aqui para nós, que está vivendo um momento de grande dificuldade também no tratamento, no tumor. Maurício também, que está em tratamento. O Júnior. Você que fez esses pedidos, se você tiver um retorno dessas pessoas para nós, nos comunique, porque a gente precisa ir atualizando a lista, tá bom? O Júnior, a Elza, Jai, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Aparecida, Sônia, Sandra, Iracema, Maria de Fátima, Helena, Antônio, Silvia, José Eduardo, Cleiton. Essas são as pessoas em tratamento de câncer. Então, a nossa lista tem crescido muito de câncer. E as pessoas que pediram oração também aqui conosco. Lia e Léo, Rogério, Celso, João, Priscila, a avó Damiana, muito querida também, vó Ana e vó Luzia, que Deus esteja também alcançando, Isabelle, Oscar, Terezinha, Deise, a Deise também, a irmã Dulce que está aqui, eu não tenho notícia dela, por favor, se você puder me informar. A irmã Edna e família, o Alex também pela saúde, a Jaqueline, que é a mamãe dos gêmeos, que está ainda entrando no 7º mês dos gêmeos. De vez em quando ela tem algumas dificuldades aí, que Deus esteja sustentando, guardando a vida dela e os bebês, até o momento do nascimento. A Ângela, que sofreu um AVC, a Adriana, que iniciou um trabalho agora próprio, que Deus esteja abrindo as portas ali, que ela possa frutificar naquele lugar, especialmente que a vontade de Deus se cumpra ali. Também a Débora, uma jovem que está passando por grandes tribulações na sua família, que Deus possa visitar o seu coração, renovar as suas forças. O Ney, que Deus possa libertá-lo de tudo aquilo que não provém dele. A Cícera, que também sofreu um AVC. O irmão Manuel, que sofreu um AVC, está num processo de recuperação, que Deus possa também visitá-lo. O Jorge, pelo trabalho. Você pode baixar, por favor? O Adelelmo, que também Deus esteja tomando a sua vida, fortalecendo na fé. A Sofia, que é uma bebê que nasceu com alguns problemas de saúde, que Deus possa visitá-la também, nasceu na semana passada. E o Wagner Santos Oliveira também precisa de oração. E a Sandra Tenca pediu oração também. Não, perdão, a Sandra precisa de oração também por um problema no rim, pedra no rim. Que Deus possa alcançá-la neste momento. A Lenira está pedindo oração pelo Delmiro, câncer também. Delmiro. Eu queria que vocês fossem nos informando dessas pessoas, por favor, tá bom? Tem mais algum pedido? Creio que não. Todos eles eu acrescentei aqui. Amém, minha querida irmã Silvia. Você também, minha amada. Que Deus seja o seu sustento em todo o tempo, viu? Que Ele te renove aí, que você continue guerreira como tem sido. Que o nosso sustento vem do Senhor, sempre. Nossa lista de Covid nós não temos nada. Não sei se alguém tem alguma pessoa aí. Eu esqueci de mencionar, o Wagner Santos Oliveira é um jovem senhor que está desaparecido aqui de Paulínia já há praticamente uma semana. Vai fazer, acho que amanhã, se eu não estou enganada.
e ele desapareceu e os familiares estão desesperados, aguardando por notícia dele. Então, que você possa orar pela vida dele, que Deus traga respostas à família e que ele seja localizado, que o Senhor esteja alcançando a ele e trazendo também forças a essa família. Nós não sabemos qual vai ser a resposta de tudo isso, mas que Deus esteja fortalecendo os corações de todos os familiares. Vamos orar, meus queridos. Quero pedir que você esteja junto, não saia neste momento. É um tempo de clamarmos. Senhor Deus e amado Pai, nós entramos na sua presença, Pai, ainda colocando em oração todas essas pessoas que aqui foram citadas, Senhor. E se houver algumas que nós não nos lembramos agora, que o Senhor possa fortalecer os corações. Toma a Wanda também diante do Senhor, apresenta-la em oração, que o Senhor venha fortalecê-la. Ó Deus, e se houver alguma pessoa que também solicitou um pedido de oração, Rivonildo também, que o Senhor possa alcançá-lo, que o Senhor possa visitar, Senhor, os corações de cada um, Pai. Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão enfermos, derramando sobre eles uma nova unção, um óleo novo, restaurador, um óleo de milagres, de cura, que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode operar. Ó Deus poderoso, nós clamamos a Ti por cada um que está enfermo nesta noite, que o Senhor possa alcançá-los, tocar nas suas vidas, que o Senhor possa operar grandemente nesses corações, em nome de Jesus, restaurando as forças para a luta que eles estão tendo contra o tratamento, um tratamento que muitas vezes deixa sequelas, que o Senhor com misericórdia alcance a vida deles, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, de cada um que está nesse tratamento de câncer. Ó Pai querido, o Senhor conhece o tratamento doloroso, é um tratamento traumático, mas o Senhor é Deus, é aquele que segura a mão de cada um e sustenta essas vidas. Também sobre cada um desses pedidos, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada um, que o Senhor venha, ó Deus querido, agir segundo a sua vontade, o seu querer sobre cada um, Pai. Abençoa também a vida da Ariane, que eu coloco diante do Senhor, que o Senhor possa tocar na vida dessa jovem, despertar o coração dela para a grandeza e soberania do teu amor sobre ela, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. E por cada família aqui presente nessa live, que o Senhor possa tocar nesses lares agora, que o Senhor possa alcançar, Senhor, que o Senhor possa restaurar vidas, relacionamentos, que o Senhor possa, Senhor, trazer paz e refrigério sobre cada família, trazendo saúde, derramando saúde sobre os lares. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, com uma porção dobrada de fé sobre cada coração. Ó Deus querido, abençoa a nossa nação. Que o Senhor venha tocar, Senhor, naqueles que ainda estão enfermos nos hospitais. Que o Senhor possa visitá-los agora. Que o Senhor possa, Senhor, resgatá-los agora. Passa sobre eles com unção de cura. Profetizamos cura, profetizamos vida sobre eles. Em nome de Jesus, ó Pai. Também sobre essa nova cepa, esse novo vírus chegando. Em nome de Jesus, nós já declaramos que ele não tem domínio sobre a nossa nação e sobre os povos e nações. Em nome de Jesus, declaramos falida toda a força desse vírus. Da mesmo modo que ele está chegando, que ele já retorne para onde ele veio. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha tocar e venha cobrir, Senhor, a cada um. Venha nos revestindo com a sua armadura. Em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão trabalhando, agindo dentro da área da saúde, que o Senhor venha tocar nas suas vidas, fortalecendo a cada um, renovando as forças, o cansaço, guardando seus lares também. Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma aqueles que têm desenvolvido estudos sobre vacinas e sobre medicamentos, Pai, para que nós possamos conter esse vírus. Nós sabemos que o Senhor é quem tem aberto essas portas, porque o Senhor é Deus e nada acontece sem a sua permissão. Que o Senhor esteja iluminando, Senhor, os pensamentos e os projetos que eles têm iniciado, Pai, de controle desse vírus. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pelos governantes da nossa nação, por tudo aquilo que eles têm vivido. Meu Deus, eu peço, Senhor, que cada um deles
seja tocado por Ti neste momento, em todos os lugares por onde eles estiverem. Que o Senhor venha cumprir a sua vontade, que não seja a vontade do homem, o querer do homem, a fala do homem, as decisões do homem, mas seja do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, essa semana nosso culto não estará acontecendo ali no Copperlotes como normal. Nós estaremos num culto fora, um culto de confraternização e ceia pela manhã. Então nós não estaremos na nossa igreja nesse domingo, mas te convido, se deseja estar conosco, me chama depois no particular que eu passo o endereço para você e você é convidado a estar junto também. Então, nesse domingo nós não teremos culto, mas os nossos cultos sempre acontecem às 9 horas, aos domingos, o presencial. A partir do início do ano, estaremos iniciando também os nossos cultos nas quartas-feiras. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Teremos aí no dia 18, mais um bazar. 17, perdão. Mais um bazar e você é nosso convidado a estar conosco. Se deseja fazer algum tipo de doação, que você possa também ter liberdade para isso. Estamos ainda arrecadando alimentos. Se você deseja colaborar conosco com doação, temos feito um trabalho de entrega de cestas. E isso não é um trabalho só como igreja. Eu acho que tem que ser um trabalho como pessoa, como ser humano. Pensar naquele que não tem. Então, se você tem esse desejo também de participar conosco, me chame no particular, que eu vou estar direcionando as suas doações. O Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Obrigada por estar conosco. Beijo no coração.